Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é ativo intangível. Elaborei esse pequeno estudo baseado no CPC 04 e também baseado no livro da FIPECAF, o Manual de Contabilidade Societária. Tá? Bom, antes de tudo, vale ressaltar o surgimento do grupo ativo intangível. Bom, vale ressaltar que na Lei 6.404 de 1976, esse grupo ainda não era previsto. Ele era ali desmembrado no grupo de ativo diferido. Não tinha esse grupo ainda de ativo intangível. Porém, com as leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, houve essa alteração, tirando ele desse grupo e criando-se um grupo de ativo intangível. Tá? Então, antes dessas leis, essas alterações, não podia se falar em grupo de ativo intangível. Uma observação muito importante. A CVM, se eu não me engano, numa circular ali de 2005, ela já previa esse tipo de ativo intangível, mas era só um consenso entre a Comissão de Valores Mobiliários. Não tinha ainda essa oficialização por legislação da criação do grupo do ativo intangível. Tá? Bom, então, diante do artigo 179 da Lei 6.404 de 76, podemos definir o seguinte, inclusive o próprio livro da FIPECAF, Manual de Contabilidade Societária, ele vai definir, baseado no CPC 04, que o ativo intangível ele é um agregado de benefícios econômicos futuros para a empresa, além da empresa deter o controle e a exclusividade da exploração desse ativo. Tá? Então, essa é a definição tanto que o CPC 04 nos traz, quanto o livro da FIPECAF, Manual de Contabilidade Societária, vai fundamentar sobre o que é ativo intangível. Alguns exemplos do ativo intangível é bem notório que por exemplo, marcas e patentes, softwares, licenças e franquias, receitas, fórmulas, modelos, protótipos, gastos com desenvolvimento e pesquisas. Esses são alguns exemplos que o próprio CPC 04 nos traz, embora tenha algumas particularidades, inclusive desses gastos com desenvolvimento e pesquisa, que não são todos, mas não vou abordar aqui nesse vídeo. Tá? Então, esses são alguns exemplos do que é ativo intangível. Bom, definido o que é um ativo intangível, agora a gente vai explicar como se dará o reconhecimento desse ativo intangível. Ele passa por 3 definições. Tá? A primeira definição e critério é o ativo intangível deve ser identificável. E quando a gente fala que identificável, quer dizer o quê? Que o ativo ele possa ser separado dos outros ativos. Se a empresa, a entidade, consegue separar esse ativo das demais coisas, ele se enquadra aqui como identificável. Vou usar um exemplo. Um software, se a entidade, a empresa, consegue separar ele do hardware, ou seja, da parte física do computador, isso é ativo intangível. Mas, se as duas partes precisam uma da outra para funcionar, para ter ali a sua funcionalidade, isso tem que ser estudado mais a fundo. Inclusive o CPC 27 vai abordar um pouco sobre isso, para ver se enquadra como ativo intangível ou ativo imobilizado. Normalmente, via de regra aqui, nesse caso, teremos que olhar qual das duas partes vale mais, tá? Mas recomendo a leitura do CPC 27 do ativo imobilizado, que vai legislar sobre isso. Bom, e o segundo critério é a entidade controlar o ativo intangível. Quando se fala em controle aqui, a entidade primeiro tem que estar em posse desse ativo, e controlar também significa que ela tem o total poder desse ativo, inclusive de restringir esse ativo a terceiros. Então, se a entidade tem o controle desse ativo intangível e, além disso, ela consegue reter o ativo intangível de terceiros, ou seja, terceiros não conseguem ter o poder desse ativo, ela se enquadra aqui no segundo critério. E o terceiro critério o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. O que se entende como gerar benefícios econômicos futuros?
esse ativo ele tem que ter um impacto econômico e financeiro na empresa. Se ele consegue trazer um impacto material, quando eu falo material, eu falo de aumentar a receita da empresa ou reduzir seus custos, sim, isso é um impacto material. Então, se o ativo consegue impactar materialmente a empresa, ou seja, na prática, ele se enquadra como um gerador de benefícios econômicos futuros, tá? Então, esses são os 3 critérios iniciais do ativo intangível. Bom, depois desses 3 critérios iniciais, a gente vai trabalhar aqui com mais 2 critérios. Atendido esses 3 critérios iniciais, vamos para mais 2 critérios para se enquadrar como ativo intangível. O primeiro é ser provável que os benefícios econômicos futuros esperados a favor da entidade forem gerados através do ativo intangível. Parece uma repetição do item anterior, mas não é. O item anterior, o terceiro item inicial, vai falar sobre a geração de benefícios econômicos futuros. Aqui vai falar da probabilidade de ser provável que esse ativo irá gerar benefícios econômicos futuros. Qual que é a diferença? O primeiro é um achismo, é uma projeção do que o ativo intangível irá gerar. Aqui podemos dizer que é uma consolidação. Como que a entidade consegue essa consolidação? Julgando e utilizando-se de métodos para ter segurança que de fato esse ativo irá gerar benefícios econômicos. Se nos iniciais é um achismo, aqui trabalhamos com um grau de certeza, tá? E aqui, esse item 1, após os 3 iniciais, está previsto no CPC 04, item 21, subitem A, e no item 23, tá? E o segundo e último critério é o custo do ativo puder ser mensurado com segurança. Então, aqui, obviamente também a entidade vai ter que trabalhar com métodos para mensurar esse ativo, lembrando que o reconhecimento inicial ele se dará pelo custo, tá? E o custo a gente trata pelo valor desembolsado, tá? Daqui a pouco eu explico mais como funciona esse reconhecimento inicial. Então, esses 2 critérios. Um é ser provável que irá gerar esse benefício e o segundo, o valor do custo do ativo puder ser mensurado com segurança. Bom, falando agora sobre o reconhecimento inicial. O reconhecimento inicial do ativo intangível, ele vai ser pelo valor de custo. E quando a gente fala aqui do valor de custo, é o valor de fato desembolsado para se ter o ativo intangível e, principalmente, também aqueles gastos que serão necessários para colocar esse ativo da sua prontidão, ou seja, pronto para seu uso, tá? Então, esse é o reconhecimento inicial, que é o valor reconhecido pelo custo que de fato a entidade desembolsou para deixar o ativo pronto para ser usado, tá, pessoal? Bom, diante disso, agora vamos passar para o método de amortização. No ativo imobilizado, trabalhamos com depreciação. No ativo intangível, trabalhamos com amortização. É um conceito básico, mas há essa diferenciação, tá? E quais são os métodos para se amortizar esse ativo intangível? Primeiro, teremos que observar a vida útil do ativo intangível. Mas você pode me falar assim, Ixon, eu não sei qual que é a longevidade desse ativo. Eu não tenho como mensurar a vida útil desse ativo. Bom, então a gente atende um critério aqui. Se você não sabe a longevidade, a datação do seu ativo intangível, ele não será amortizado. O critério básico para se reconhecer a amortização é saber mensurar a longevidade do ativo intangível. Se você não sabe, não será amortizado. Porém, tem que fazer 2 tipos de análise. Primeiro, a análise. Anualmente você vai ter que avaliar se esse ativo ele está perdendo ou não valor, tá? E o segundo é observar se há indícios de perda de valor ou não. Quando há indícios, é um achismo, mas
que tenha segurança na mensuração se há perda ou não do valor intangível, tá? Então, esse é o critério quando a pessoa ou a empresa não sabe a longevidade do seu ativo intangível. Mas, se a empresa sabe a vida útil do seu ativo intangível, vamos trabalhar primeiro com a amortização baseado na produção, no uso do ativo intangível. Essa amortização, ela basicamente vai olhar o quanto esse ativo consegue produzir de benefícios econômicos para a entidade. Então, é uma amortização baseada no que o ativo intangível consegue produzir para a entidade. Se não conseguir mensurar o quanto ele produz, traz de retorno para a entidade, a gente volta para o método linear de amortização. O que é linear? Aquele que é constante, é igual a depreciação. Por exemplo, se um bem do ativo imobilizado ele tem validade ou durabilidade de 5 anos, a depreciação vai dividir o valor desse ativo imobilizado em 5 anos e irá depreciar ele ali mensalmente a ponto de chegar no 5º ano zerando o seu valor. Esse é o método linear. O primeiro método recomendado aqui não é o linear, mas o padrão de consumo desse ativo intangível. Mas se você me fala, Ixon, eu também não consigo mensurar esse padrão de consumo aqui na entidade. Então, terá que ser pelo método linear, tá, pessoal? Bom, então basicamente foi esse pequeno estudo do ativo imobilizado. Me baseei em 2 materiais. O primeiro foi o CPC 04 na R1, né, que é uma retificação, a primeira retificação, e o livro de manual de contabilidade societária da FIPECAF. Aqui eu usei a 3ª edição, publicada em 2020, e usei esses materiais para fundamentar todo o meu estudo, tá bom, pessoal? Bom, espero ter ajudado a contribuir um pouco sobre o entendimento do que é ativo intangível e espero trazer mais algumas observações de outros assuntos e até mesmo desse aqui no canal. Tá? Se você gostou, apoie aqui o canal, deixando seu like e comentando também o que você achou interessante, o que acha que ficou faltando aqui nesse estudo. Contribua para o canal comentando e fomentando também a área contábil, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima.